Oi, eu sou o Leonardo, professor de História, e eu estou produzindo uma série de aulas para te ajudar a se preparar para o Enem desse ano. Se você está estudando para o Enem, vestibular ou concursos, dá aquela fortalecida e se inscreve aqui no canal e curte o vídeo para apoiar o meu trabalho. Essa é a quinta aula do módulo de Brasil Colônia e nós vamos falar um pouco sobre as mudanças político-administrativas. Bom, a história da administração colonial no Brasil, ela tem duas tendências que se revezavam no decorrer do tempo. A primeira tendência era uma tendência centralizadora e a segunda tendência era uma tendência descentralizadora. A centralização era a unificação do governo e a descentralização era a divisão do governo. A centralização era praticada quando a metrópole queria controlar e fiscalizar melhor a colônia. Já a descentralização era preferida quando a metrópole pretendia ocupar regiões despovoadas, impulsionar o desenvolvimento local e adaptar o governo às necessidades dos colonos. Então, depois de praticar a centralização administrativa com os governos gerais, que é o tema da última aula, o rei de Portugal, ele vai resolver o quê? Resolve dividir a administração do Brasil em dois governos. Então a gente vai ter o governo do norte, com sede na cidade de Salvador, e que foi chefiada pelo Luís Brito de Almeida entre 1573 e 1578. E nós vamos ter o governo do sul, com sede no Rio de Janeiro, e foi chefiado pelo desembargador Antônio Salema entre os anos de 1574 e 1578. Só que em 1578, insatisfeito com os resultados praticados da experiência, o rei de Portugal ele resolve voltar atrás e vai estabelecer de novo um único centro administrativo no Brasil, que vai ficar lá em Salvador. E quem vai assumir é o Lourenço da Veiga, nomeado pela coroa portuguesa, e ele vai exercer o cargo até o ano de 1581. Em 1580, por conta de alguns problemas da sucessão dinástica, então havia um problema na sucessão do trono de Portugal, Portugal vai ser então governada pelo rei da Espanha, Filipe II. Por consequência, o Brasil então vai se tornar parte do vasto império do Reino Espanhol, e o domínio espanhol durou até 1640, quando Dom João IV subiu ao trono português, inaugurando então a dinastia dos Bragança, que foi até o final. Então havia essa questão nas mudanças político-administrativas. Em certo momento, Portugal queria centralizar, e em outros momentos ele queria descentralizar. E isso alterava de acordo com os interesses da coroa portuguesa. O que foi mais utilizado nos governos, né, na administração da colônia? Uma administração centralizadora, tá? Essa aqui foi a maior, a forma como a colônia mais foi administrada, de maneira centralizadora. E essa maneira de administrar centralizadora, ela tinha um apoio, ela tinha um pilar. E esse pilar ele era a Igreja Católica. Na época da colonização, a lei determinava que o catolicismo era a religião oficial em Portugal. Ou seja, todos os súditos portugueses tinham que ser católicos, eles eram obrigados a serem católicos. Caso contrário, eles estariam sujeitos aí a atos de perseguição. Os católicos participavam do processo de colonização e eles tinham um esforço conjunto com os representantes do governo português. Porque havia um acordo entre a igreja e a coroa. Então havia, né, igreja e a coroa. Ou seja, havia um acordo entre essas duas, entre eles, né? E aí, por isso, o governo português e a igreja estavam ligadas por um regime chamado de padroado. Vou colocar esse nome aqui. Padroado. O que era o padroado, né? Era um acordo entre o Papa e o rei.
e ele estabelecia uma série de deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à igreja. Então, o padroado eram direitos e deveres da coroa, não eram direitos e deveres da igreja, direitos e deveres da coroa. E quais eram os deveres da coroa? Então, eles poderiam garantir a expansão do catolicismo em todas as terras conquistadas pelos portugueses. Então, daí vem muito a questão da catequização dos índios, né? Então, o padroado, ele exigia isso da coroa portuguesa. Construir igrejas e cuidar da sua conservação e remunerar os sacerdotes pelo trabalho religioso. Em contrapartida, a coroa tinha alguns direitos. O primeiro era nomear os bispos e criar as dioceses, que são regiões ali administradas pelo bispo. E também a Portugal, a coroa, poderia recolher o dízimo, que é a 10ª parte ali das ofertas que os fiéis deixam na igreja. Então, havia esse pilar muito grande aí em relação à igreja. Então, não havia uma distinção entre o que era igreja e o que era Estado. Não havia essa ideia ainda de Estado laico nesse momento. Então, houveram vários momentos de conflito entre padres da igreja e autoridades da coroa. Então, essa relação ela não era uma relação tão amistosa. Alguns padres entendiam que a coroa mandava demais. Em outros momentos, a coroa entendia que os padres não faziam o que deveria ser feito. E isso começou a se tornar comum, por exemplo, a participação de padres em rebeliões coloniais. Só que, de um modo geral, a igreja e o Estado português, eles tinham uma certa harmonia. Então, cabia às autoridades políticas administrar a colônia, decidindo, por exemplo, sobre as formas de ocupação, povoamento, produção econômica. E aí os religiosos ficaram com a parte da tarefa de ensinar a obediência a Deus e ao rei, defendendo o trono por meio do altar. Então, o que acontecia, né? Quem administrava tudo era a coroa e os padres cabiam fazer exatamente isso aqui, pessoal, catequizar, tá? Então, eles catequizavam e defendiam a coroa, tá? Então, essa aqui eram as obrigações dos padres. No cotidiano, boa parte da população não seguia a religião católica, tá? Havia essa determinação, essa obrigatoriedade, mas não havia a prática, de certo modo, ela não acontecia com 100% da população. Então, havia muita gente que não seguia. Então, a população colonial ela tinha uma certa resistência à questão católica, ou ela escapava da obrigação de seguir a religião católica praticando outras formas de religiosidade. E aí vai nascer, pessoal, isso aqui, ó, o sincretismo, que está vivo aqui no nosso meio até hoje, tá? O que é o sincretismo, né? É a fusão de elementos de culturas diferentes, de religiões diferentes. Então, eles pegavam costumes, por exemplo, dos negros, mais culturas dos católicos. E fundia tudo isso e criava um sincretismo, criava uma forma de religiosidade diferente, né? Então, disfarçava o que os negros acreditavam dentro das crenças católicas. Um exemplo de sincretismo muito forte, por exemplo, aqui na região de Minas, é o quê? O congado. Se você não sabe o que é o congado, dá uma pesquisada aí no Google que você vai ver a festa do congado. Que, inclusive, tem um santo, né? Tem santos da Igreja Católica. Então, o congado faz parte da adoração de santos da Igreja Católica. Então, surgiram vários sincretismos, tá? Não só o congado, mas, por exemplo, a gente vai ter tradições provenientes da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia também. Então, vai surgir ali catimbós, calundus, o próprio candomblé, a ubanda, os benzimentos, as simpatias. Então, tudo isso são exemplos, né, de sincretismos que foram criados naquele momento, que mesmo condenados pela igreja, eram praticados na vida privada por diversos grupos sociais. E para combater os chamados crimes contra as verdades da fé cristã,
as autoridades da Igreja Católica e a coroa portuguesa enviaram para o Brasil representantes lá do Tribunal da Inquisição. Então, houve tá, Inquisição no Brasil. Essas eram as chamadas visitações e haviam alguns sacerdotes representantes da Inquisição que abriam um processo contra as pessoas acusadas de crime contra a fé. E aí muitos desses acusados foram levados para Portugal para serem julgados lá. Nas visitações foram realizadas em Pernambuco e na Bahia, no sul da colônia e no Pará. E essa Inquisição ela perseguia um grande número também dos chamados cristãos novos. Tá? O que são os cristãos novos, pessoal? São judeus convertidos ao cristianismo. Então, eles vieram de Portugal para a colônia e eles eram acusados de praticar em segredo a religião judaica. A Inquisição também vai perseguir muitas pessoas comuns, acusadas, por exemplo, de feitiçaria, de blasfêmia, de práticas sexuais proibidas na época, como, por exemplo, a prostituição e até mesmo o homossexualismo. Tá? Então havia toda essa questão aí do sincretismo e da Inquisição aqui no Brasil. Bom, a partir da explicação, a gente vai então resolver uma questão que foi cobrada no Enem no ano de 2014. Então vamos ler a questão, vamos ver o comando da questão para a gente poder resolver juntos, tá? O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas a sua inocência e alma na medida do possível. Olha o que ele está falando. Ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica, em torno dos limites da liberdade dos índios, se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Então, né, os padres, eles eram defensores da liberdade de quem, pessoal? Dos indígenas. Tá? Então, eles eram defensores da liberdade dos indígenas. Então, vamos para o comando da questão. Entre os séculos 16 e 18, os jesuítas buscavam a conversão dos indígenas ao catolicismo. Então, ele está afirmando. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi medida pela letra A, a demarcação do território indígena. Pessoal, não, tá? Demarcação de território indígena é uma coisa bem mais recente, não na época da colônia, tá? Manutenção da organização familiar? Não, o texto também não fala, né? Ele fala que o indígena era o único elemento disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia e conhecedor da natureza. Não fala nada sobre questões de família, tá? Valorização dos líderes religiosos indígenas? Não, pessoal. Tá? Havia revoltas, né? E aí os líderes indígenas eram presos, eram mortos. Então, não, tá? Essa questão aqui, essa alternativa não está correta. Letra D, preservação do costume das moradias coletivas. Gente, não, tá? Por mais que aqui fale, né, sobre defensores da liberdade, né, ou seja, dar liberdade para os índios morar onde quer que eles quisessem, o texto não entra nesse assunto. Então, também a alternativa D não está correta. E a comunicação pela língua geral, baseada no tupi, que era a principal língua indígena da época. Sim, tá? Essa alternativa aqui está correta. Então, a aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada, pela comunicação pela língua geral, baseada no tupi. Então, a alternativa correta é a letra E. Tá? Então, essa aqui é a alternativa correta. Os padres jesuítas aprenderam falar tupi nessa época e eles utilizavam essa linguagem para poder falar com os indígenas e tentar catequizar e converter eles ao cristianismo de alguma maneira, certo? Bom, pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou da aula, curte, compartilha, faz aquele pacotão do YouTube aí,
curte o meu canal e a gente se vê na próxima aula desse módulo. Um grande abraço e até a próxima aula.